Vamos conversar um pouquinho sobre os nossos pets. Você sabe que cada vez mais presente nos lares, né? Eles estão ali com a gente, os animais de estimação são presença garantida, inclusive nas festas de fim de ano. Por isso, é importante saber a maneira correta de lidar com eles nesse período, né, de festas para evitar estresse e imprevistos. Para nos orientar sobre esses cuidados, eu vou conversar a partir de agora com a veterinária comportamental, a Marcela Barpieri. Muito bom dia, Marcela. Obrigada pela tua presença aqui no Edição Manhã. Bom dia, obrigada também por estar aqui. Uma época que requer cuidado demais com os nossos bichinhos, né? Seja ali um gatinho, um cachorrinho, enfim. As nossas casas ficam mais movimentadas, né, Marcela? E acaba também chegando muita gente diferente para eles. Isso pode causar algum desconforto, algum incômodo, algum estresse para os nossos cães e gatos? Isso pode sim, na verdade, qualquer mudança de rotina muito drástica, assim, né, uma coisa muito diferente do que ele está acostumado, pode resultar no estresse. Alguns gatinhos sofrem mais do que os cães com relação a isso, mas até os cães, que são mais flexíveis com mudanças, também podem sofrer determinado tipo de estresse. Aquele cão que não é muito socializado, que não está muito acostumado com muitas pessoas em casa, aquele cão que não foi habituado também para determinados ruídos. Então a gente tem que ficar atento, sim. E como que a gente pode proceder em casos como esse? É interessante que a gente conheça o nosso animal e entenda as limitações dele, né? Então, se não é um animal que está habituado a isso, é muito melhor para ele que a gente prepare um cantinho para deixar ele protegido desses estímulos, protegido desse excesso de pessoas. Às vezes ele não está habituado com crianças, né? Ou com alguns ruídos, não está acostumado a ficar na presença de pessoas com muito alimento, então pode correr o risco de pegar algum alimento. Então, seria interessante que a gente deixasse esse animal mais isolado, protegido num ambiente agradável, que ele está acostumado. A gente pode até fazer alguma associação positiva ali para ele e preservar. Eu acho muito melhor isso do que a gente expor ele a alguns estímulos nesse momento. E qual seria, Marcela, essa associação positiva que você citou aí para a gente entender? Perfeito. Associação positiva, né, como o próprio nome diz, é a gente trazer uma sensação boa relacionada àquele lugar, pareando aquilo ali, aquela situação, com uma coisa que ele gosta. Por exemplo, um alimento, um enriquecimento mental que a gente chama, quando a gente consegue colocar, por exemplo, um alimento dentro de algum brinquedo, dentro de alguma estrutura onde ele precisa ali, interagir com aquele brinquedo para ter acesso ao alimento, ele vai brincando com aquilo ali, ele vai, por exemplo, roendo um osso e aquilo vai gerando prazer. Então ele vivencia essa experiência prazerosa dentro daquele local. Então a gente acaba criando uma associação positiva com esse local através dessa sensação prazerosa com esse brinquedo. Perfeito. E agora vamos falar das comidas da ceia. Tem muita comida diferente e às vezes as pessoas acham que estão agradando ali os bichinhos dando esse tipo de comida. O que a gente tem que passar longe assim dos animais e que pode inclusive fazer de fato muito mal para eles? Tem muita comida perigosa nessa época do ano, tá? Então, eu vou falar assim de uma forma direta daqueles principais, que são as uvas, a uva passa, as frutas cristalizadas, o chocolate. Nessa época a gente encontra muita macadâmia, também é perigoso. A gente tem aquele tradicional peru de Natal, né? Então, os ossos, né, dos alimentos que foram aquecidos são completamente perigosos, podem ter perfurações. Então, assim, de forma geral, praticamente todos os alimentos que estão presentes na ceia de Natal, Réveillon, a gente são perigosos e são proibidos. Mas eu falo que o perigo está além do fato de oferecer, né? Muitas pessoas sabem já que não pode oferecer. O perigo está naquele momento onde a gente está comendo A e deixa aquele distração, prato. né? A gente deixa o prato dando sopa ali. E isso acontece muito quando tem festa em casa, né? Tem muita gente, não cabe todo mundo na mesa e as pessoas vão comer no chão, no cantinho, ali numa mesinha baixa. E nessa hora que acontece o perigo. E agora uma pergunta mais específica para a virada do ano mesmo, por conta dos fogos. Quem tem animal sabe que é um tormento esse momento, né?
Como que a gente deve proceder? Muitos animais ficam desesperados nesse período, outros parece que lidam um pouco melhor, mas é sempre uma dor de cabeça muito grande, né, Marcela? Qual a sua orientação em relação aos fogos de artifício para a gente evitar ao máximo o estresse desse bichinho? Esse é um bom ponto, né? A gente tá num momento hoje que falta o quê? Menos de um mês, né, pra virada do ano, onde vai ter muitos fogos. Então, agora, a gente tá muito próximo já desse evento, então não vale a pena a gente intensificar nesse momento essa habituação ou dessensibilização com os barulhos dos fogos agora, porque tá muito próximo. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer ao longo do ano. A gente tem que, por exemplo, aproveitar uma janela boa de sensibilização do filhote para fazer essa habituação, né? Então agora, nesse momento, qual que é o ideal? A gente entender qual é o animal que está mais sensível a esses ruídos, que não foi habituado anteriormente, e qual aquele que já tá, que consegue vivenciar isso numa boa. Para aquele cão que precisa de uma intervenção maior, agora é o momento da gente prestar atenção no seguinte, a gente tem um ambiente de refúgio para esse cão, é legal que você prepare esse ambiente de refúgio, tá? Esse ambiente a gente pode tentar abafar um pouco o som externo utilizando um ruído branco, um som que vai abafar, às vezes o próprio som do ventilador, sabe o ventilador que fica com aquele bem alto, aquilo já dá uma abafada no som externo. A gente pode colocar algumas músicas na televisão, a gente tem alguns canais de musicoterapia para cachorros que tem estudos que mostram que isso é efetivo, pode deixar o cão mais calmo. Alguns cães podem se beneficiar de alguns nutracêuticos, de alguns fitoterápicos nesse momento. E tem algumas técnicas também que a gente pode utilizar para tranquilizar através da amarração da faixa, tá? Hoje a gente consegue dar esse suporte para o cão. E claro, para aqueles cães que têm realmente um trauma, talvez seja interessante uma consulta com um veterinário comportamental para ver qual a melhor abordagem medicamentosa que a gente pode oferecer para ele nesse momento, para ele não sofrer tanto assim. Perfeito. Nada de também sair dando qualquer coisa para o seu animal de estimação. Pelo amor de Deus, tem que procurar essa orientação. E para a gente encerrar aqui, são tantos os assuntos, mas muita gente também aproveita essa época para viajar, né? Aproveita a folga para pegar a estrada. O que fazer com os pets em caso de viagens, no sentido de, na situação em que eles vão junto, no caso? Tem alguns cuidados específicos também? Vamos imaginar uma viagem de carro, por exemplo. Tá, o cãozinho de carro, né, geralmente, por mais habituado que o cão esteja, ele pode nausear, né, e pode ser uma situação um pouco estressante também. A gente já fica meio estressada no carro, né, o cachorro também pode acabar ficando. Então é importante que a gente faça algumas pausas, ele precisa se aliviar, esticar as perninhas, fazer um xixi, evitar de dar muito alimento, porque ele pode nausear, então dá o mínimo possível só pra gente quebrar esse jejum, manter esse cão hidratado, a hidratação é muito importante, tá? Se for um filhotinho, uma dica bem legal aqui, se for um filhotinho, por exemplo, que ainda não pode passear no chão, não tá com as vacinas completas, uma coisa que eu dou dica é você tentar não colocar muita coisa assim no porta-mala, para na hora que você for fazer essas pausas, você pode esticar um tapetinho higiênico ali no seu porta-malas, deixar ele andar ali no porta-malas do carro, um carro parado, né, para ele esticar as perninhas um pouquinho, já que ele não pode ter acesso ao chão ainda. E tomar cuidado, né? O cão que vai sair de casa sempre na guia, tá? Nessa época do ano a gente tem muitos casos de fuga, muitos casos de animais perdidos, porque as pessoas às vezes acabam de forma errônea deixando o animal passear sem guia, e aí com a presença desses ruídos, fogos, tudo, a gente acaba tendo esses incidentes. Perfeito, Marcela. Quantas dicas preciosas aí para quem tem esses bichinhos em casa. Quero já agradecer demais a você, desejar boas festas, também dizer que as nossas portas aqui estão sempre abertas para recebê-la. Muito obrigada. Obrigada. Boas festas para vocês. Muito obrigada. Então, gente, sobre esses cuidados com os pets, nesse período de fim de ano eu conversei com a Marcela Barbieri. Ela é veterinária comportamental, zootecnista e adestradora.